tudo bem com você? Espero que sim. Hoje vamos então iniciar o nosso estudo do Novo Testamento, onde compõe 27 livros de Mateus até Apocalipse. E nesse estudo nós vamos utilizar 4 versões bíblicas. A linguagem de hoje, que é a Bíblia Viva, a traduzida por João Ferreira, que é a revisada e atualizada, e a contemporânea, e a cronológica, fora outros estudos de teólogos e outros pastores que estudam muito a palavra de Deus. E uma curiosidade, a Bíblia foi escrita de forma manuscrita, então não havia pontuações e nem divisões dos livros. Os livros eram corrido, e só no século XIII um teólogo inglês dividiu os livros em capítulos e versículos para ser uma forma mais didática de entender o que está realmente na Bíblia, quais são as mensagens que os discípulos e apóstolos queriam passar para nós hoje. Esses 27 livros mudaram o mundo, né? Quando houve o Novo Testamento, que é a marca do nascimento de Jesus, o início de uma nova era, foi transformado a religião, a política, a filosofia, a arte, a literatura e a música. Então, esse novo Testamento foi escrito na língua grega. O Novo Testamento compõe de 4 evangelhos, e que são Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam de forma diferenciada sobre a história de Jesus, sobre a vida de Jesus, desde o nascimento, suas histórias de milagres, suas maravilhas, morte e ascensão. Então, cada discípulo, Mateus, Marcos, Lucas e João, escrevem sobre este novo evangelho, essa nova vida, essa nova transformação. Mas o Novo Testamento não compõe só destes 4 livros. Atos dos Apóstolos é um livro histórico. As epístolas paulinas, que foram escritas por Paulo, são Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Depois, as epístolas gerais ou universais são em Hebreus, Tiago, 1º e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª de João e Judas. E o livro profético é o Apocalipse. E temos uma música para a gente decorar, para a gente ter uma forma de guardar o nome dos livros do Novo Testamento. Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, amém. 27 livros são, no Novo Testamento aí estão. 27 livros são, glórias ao Pai, ao Filho e amém. E esses evangelhos e essas informações foram escritas no 1º livro de Mateus pelo discípulo Mateus, que era discípulo de Jesus, e Mateus ele era cobrador de impostos, era publicano e também conhecido como Levi. Mateus
ele estava fazendo o seu trabalho como cobrador de impostos quando Jesus, que estava iniciando o seu ministério, estava passando próximo a ele e o chamou para segui-lo, para ajudá-lo nos seus trabalhos de evangelização. E Mateus era odiado pelos judeus, não só ele, como todos os cobradores de impostos, porque além de eles cobrarem os impostos de forma incorreta, por exemplo, de cobrar um valor a mais do que era necessário, ele dava esse dinheiro para os romanos e os judeus não gostavam disso. E quando Jesus o chamou, Mateus largou tudo o que estava fazendo e foi seguir. E como os judeus não gostavam, dessas pessoas, os próprios fariseus na época olhavam e ficavam tão indignados, e porque Mateus, que era um pecador, estava do lado do mestre. Eles criticavam, eles falavam: como que Jesus, você, um mestre, está com este publicano? Ele é um pecador, você não tem que aceitá-lo. E Jesus, na mesma hora, repreendeu, falando assim: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele não queria saber do passado das pessoas, e sim uma nova vida, dar oportunidade, tanto para Mateus como para as outras pessoas, a nova vida, um novo começo de vida, de comportamento, de atitude. E Mateus pregou durante 15 anos à comunidade judaica, para mostrar para eles que Jesus era o Messias. Então, o livro de Mateus está falando 60 citações do Velho Testamento. 60 citações dos próprios profetas que falavam a respeito de Jesus, do Messias, Porque ninguém sabia que Jesus seria o Messias, mas sim aquele que iria salvar o povo judeu. Então, Mateus queria comprovar que Jesus era realmente o Filho de Deus que os profetas haviam falado no Velho Testamento. E depois que ele foi falar na comunidade judaica, Mateus foi para a África, Macedônia e para o Irã. E Mateus, ele queria comprovar tanto que Jesus era o Messias, porque os judeus, eles acreditavam que o Messias viria como o rei Davi, que seria um homem guerreiro, um rei poderoso, forte, para tirar o povo judeu de Roma, daquela prisão romana. Não é que eles estavam presos, mas o Império Romano estava comandando as leis, estava comandando aquele povo, aquele território, e eles não aceitavam, eles queriam que fosse alguém que fosse guerrear, fosse estar contra os romanos. Então, por isso que Mateus ficou citando várias informações dos profetas do Velho Testamento. E Messias em hebraico significa o ungido de Deus. E Cristo em grego também significa o ungido de Deus. O primeiro livro de Mateus fala sobre a ascendência de Jesus. A ascendência de Jesus desde Abraão até o rei Davi, José, marido de Maria, e fala de uma forma bem específica a respeito de quem são os pais, de quem são os filhos, até a geração de José. O primeiro versículo do capítulo 1 fala assim: estes são os ascendentes de Jesus Cristo, nascido na família do rei Davi e de Abraão. E aí ele vai explicando
quem são os pais, quem são os filhos. E no versículo 16 ao 23, tem um resumo mais sucinto da genealogia. Então eu vou ler com vocês. Jacó foi o pai de José, que foi o marido de Maria, a mãe de Jesus Cristo, o Messias. Estas são 14 das gerações desde Abraão até o rei Davi, 14 desde o tempo do rei Davi até o exílio e 14 desde o exílio até Cristo. Então essa daqui é um resumo da onde que surgiu a ascendência de Jesus. Nos versículos seguintes já tem a informação de que Maria foi visitada por um anjo falando que ela conceberia pelo Espírito Santo o Messias. Ela o aceitou e ficou muito feliz por estar gerando o Salvador dos judeus. Logo em seguida, quando José soube dessa gravidez, sendo que ele não havia tocado nela, e ele tendo uma educação muito rígida, e ele quis terminar com este noivado, ele estava comprometido com Maria, ele quis terminar esse noivado e ir embora, para que Maria não sofresse nenhuma perseguição, que ela não fosse morta apedrejada, porque eles faziam isso na época. E José foi visitado em um sonho pelo mesmo anjo que visitou Maria, para falar que Jesus seria o Messias, que Maria estava gerando o Filho de Deus para que salvasse o povo judeu do pecado, da escuridão, vamos dizer assim. E no versículo 23 está escrito assim: escutem, a virgem conceberá uma criança, ela dará à luz um filho e será chamado Emanuel, Deus conosco, confirmando o que os profetas haviam falado que iria acontecer. Os profetas, que falam muito a respeito de Jesus, do nascimento e também da morte, são as várias, como que eu posso dizer assim? São vários livros, e essas profecias messiânicas estão escritas nos livros de Isaías e Miqueias. Isaías profetizou que Jesus viria, que seria o Messias a salvar o mundo, 700 anos antes de Jesus nascer. Então ele fala que Jesus era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. E nas profecias que falam a respeito da morte de Jesus, estão em Zacarias, Salmos, Daniel e também Isaías. Então, Mateus ele quis comprovar de qualquer jeito, de uma forma mais evidenciada, que Jesus era o Messias, era Deus, era o Filho de Deus, o Rei dos Reis. E até a gente fala assim que Jesus veio para nos dar liberdade e a oportunidade de estar em comunhão com Deus. Tem até um versículo que fala: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se nós temos essa fé em Cristo, nós acreditamos que Jesus é Filho de Deus, nós temos o livre acesso de ter a comunhão com Deus Pai. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus
Deus vive unido com ele e ele vive com Deus. Então, se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós temos também Deus ao nosso favor. Então, leia o primeiro capítulo na sua Bíblia. Se tiver dúvidas, escreva aqui embaixo no nosso canal que nós vamos estar respondendo todas elas. Curta, aperte o sininho para as notificações para os nossos próximos estudos. Tá certo? Tchau, tchau!